Fala pessoal, neste vídeo gostaria de falar para vocês um pouco sobre pastas, né, diretórios, né, onde nós guardamos os dados, né, as informações, arquivos que a gente cria. Então, só um pouco de contexto, né, então, né, é normal a gente escutar assim, a memória, tudo está na memória do computador. Na verdade tem uma diferença, né, a memória é algo volátil, é algo que ele tira do disco rígido, né, esse aqui, a imagem do fundo aqui é um disco rígido, né, o HD, né, antigamente era chamado de Winchester também, né, então é onde os dados são armazenados, tá. Esse sim, tudo fica gravado, tá. A memória, o que acontece? O programa, o sistema operacional, o Windows, ele recupera do HD e para executar ele deixa na memória. Então tudo que está sendo executado no momento, né, se você abre um browser, por exemplo, ele está na memória. Mas a partir do momento que você desligou o computador, ele sai da memória, tá. Então, quando a gente salva um arquivo, ele não é salvo na memória, né? Quando você carrega e está abrindo, executando, ele está na memória. Mas onde ele fica guardado, quando você desliga o computador, é no disco rígido, tá bom? Então, essa é a memória, né? Também conhecido como RAM, memória RAM, né? O RAM é de random, né? E então, beleza, essa é uma pequena diferença. Mas o que a gente quer falar agora é sobre. Então, eu vou abrir aqui, né, o meu Explorer. Então, se você digitar aqui Explorer, Windows Explorer, explorador de arquivos, né, que é esse programa aqui. Então, aqui que estão, né, tem desde a instalação do sistema operacional, tá? Então, e por padrão, quando você cria um usuário, você entra nessa parte onde ele já cria alguma estrutura para você, né? Ele criou aqui downloads, documentos, imagens, né? Músicas, vídeos. Aí eu criei uma pasta backup e uma bootcamp front-end, né? Então, se eu clico aqui, né, ele vem aqui, acesso rápido, né? Aqui não é muito informativo. Uma outra forma de você chegar nesse mesmo lugar, onde tem essas pastas, por exemplo, bootcamp front-end, é você vir no disco rígido. Então, aqui no Windows, ele cria tudo no C dois pontos, né? Então ele deu um nome, né? Unidade C. Tá? Ele tem um porquê, né? Antigamente, quando você tinha disquete, então tinha dois tipos de disquete. O primeiro disquete era o A, depois o B, e o terceiro, que era o disco rígido, que foi criado depois, né? O disco rígido antes não existia, era o terceira forma de armazenar dados. Então, por isso que ficou como C, né? Então, C dois pontos. Então aqui, né, o meu disco rígido está armazenando, né, tem tudo salvo. Então tem o Windows, tem drivers, os programas que eu instalo, né, e dentro tem a pasta de usuário. Então se eu entrar em usuário, aí aqui esse computador ele tem dois usuários, né, minha esposa e o meu usuário aqui. Então eu vou entrar no meu usuário e agora sim, né, aqui pode ver que eu tenho todas aquelas pastas que esse aqui mostra, né. Então eu vou entrar aqui, por exemplo, em documentos. Agora, se eu clicar aqui, eu tenho o caminho completo. Então, isso é uma estrutura. Ele está lá no C dois pontos, né, no meu disco rígido, na pasta usuário, também é users, tá? E um ponto de atenção. Se é minúsculo, maiúsculo, se tem espaço, ele é muito importante, tá? Então, beleza. Então, eu posso... Então, essa é a estrutura, né? Então, dentro de documentos, eu posso, né, eu tenho aqui meu bootcamp, então eu posso clicar com o botão direito e criar mais uma pasta, né? Então, eu vou criar aqui pasta. E aqui eu ponho projeto, né? Então, vamos supor que eu quisesse assim, projeto 1. Então, eu gosto de usar um padrão, tudo minúsculo, projeto. E aí, se eu precisar, eu posso pôr um traço ou underline para evitar usar espaço. Eu posso usar, mas o espaço vai complicar minha vida, tá? Eu vou ter que colocar entre aspas. Então, eu não gosto de usar espaço. Então, ou eu ponho assim, projeto 1, ou eu ponho traço, projeto 1. Tá? Então, aqui é uma dica para vocês. Eu vou colocar aqui projeto 1. E agora, entrando nesse projeto, se eu falar onde, qual é o caminho, né? Então, eu vou clicar aqui, esse é o caminho completo. C dois pontos, C dois pontos, barra invertida, users, aí o meu usuário, nesse caso é o OG, barra documents, desão, né? Barra projeto 1. Tá? Então, esse é um pouco de estrutura de... Então vamos pensar que eu estou trabalhando num projeto e eu peguei uma imagem. Então, ou recebi a imagem, eu peguei em algum lugar, copiei de um pendrive, ou eu criei a imagem, ou eu posso baixar da internet, né? Então eu vou baixar essa imagem aproveitando aqui a memória RAM, né?
Vou clicar aqui, vou salvar imagem. E aí, por padrão, ela vem aqui na pasta Downloads, né? Então aqui ela veio com um nome até dólar, né? Então eu vou por aqui. Memória. Eu também não gosto de usar espaço aqui, tá? Tracinho RAM. E ele veio num formato aqui diferente, né? Então, tudo bem. Aqui a gente está falando só de arquivos, né? Então eu dei um salvar. Agora, onde está essa memória? Né? Esse arquivo que eu acabei de baixar. Então eu vou abrir meu Explorer. Então eu vou vir aqui na pasta de downloads, tá? Então mostra aqui que eu tenho vários arquivos que eu já fiz download, inclusive o VS Code, né? Tá aqui na minha pasta. Ele tá falando aqui que tá em este computador downloads, mas olha que aqui não tá muito completa essa pasta, né? Então, só de novo, né? Eu vou acessar de outra forma. Eu vou vir aqui, usuário, meu usuário, né? De vocês vai estar o nome de vocês aqui. E downloads. E agora sim, então aqui eu tenho o caminho completo do meu downloads, né? Eu vou copiar isso aqui, tá? Vou copiar esse arquivo, botão direito aqui. Poderia dar um Ctrl C, né? Posso ou recortar, que ele vai mover daqui, né? Então eu vou dar aqui vou copiar nesse caso. E agora eu vou voltar na minha pasta de usuário, eu posso navegar nessa estrutura, eu venho aqui, ó, Roger. E aqui eu vou criar, né? Eu gosto da ideia de Workspace, então eu criei uma pasta chamada Workspace, então eu entrei aqui, Workspace. Eu também gosto de pensar em organização, então conforme eu vou trabalhando, vai passando os anos, eu tenho todos os anos, né? Então o último ano que eu estou trabalhando aqui, 2022, então eu criei uma pasta, eu vim aqui, né, de nova pasta e criei 2022. Aí eu entro aqui, tá vazia, eu vou criar uma nova pasta, então esse aqui vai ser o meu... Né? Lembra que eu criei um projeto 1 só para teste, né? Então, e aqui eu vou criar meu desafio 2. Então, desafio traço 2. Entrei. Vou criar mais uma pasta, nova pasta. Eu vou chamar de IMG, né? A gente já viu de criar uma pasta IMG. Poderia ser imagens também, né? Agora aqui eu vou dar um colar. E ele colocou a imagem. Então, agora sim. Então, se eu criar, eu voltar uma pasta, né? Eu posso clicar aqui, ele já vem direto. Aqui tem uma pasta. Aqui eu poderia criar um novo arquivo, né? Novo, né? Documento, texto, né? E criar o meu index.html, né? Mas eu também poderia abrir no VS Code essa pasta e começar a trabalhar. Então, entendendo um pouco, eu estou mudando arquivos, estou copiando arquivos entre pastas, né? Então, essa é a ideia, você entender essa estrutura de pasta, né? Então, entender que aqui eu estou numa pasta, eu quero mudar essa pasta, tá vendo? Esse projeto inteiro, eu vou voltar uma pasta aqui, eu dei backspace, né? O que deleta, ele voltou um nível de pasta. Ou eu posso vir por aqui, né? Então vem 2022, eu não quero mais, eu quero essa pasta, eu quero mover ela para outro lugar, então, né? Eu posso dar um Ctrl X aqui, né? Sem Ctrl X, e eu quero mover ela dentro de documentos, né? Onde eu tinha várias coisas criadas aqui, eu vou dar um Ctrl V, ele moveu. Então agora ele não está mais, né, naquela pasta Workspace. Então eu vou entrar aqui, usuários, Roger, documentos. Então agora meu projeto 2 está aqui. Então entender essa navegação, mudar a pasta de lugar, ou organizar, criar uma estrutura mesmo de como e onde você vai salvar os seus projetos. É muito importante. Tá? Continuando, né, a gente instalou o terminal. Né? Então agora como que a gente liga esse terminal com essa estrutura de pastas, tá? Então vamos lá. Quando a gente instalou o WSL, né, a gente ganhou aqui o Ubuntu, né? Então o terminal do Ubuntu. Então eu posso clicar aqui nele. Eu cliquei aqui com o botão direito e pedi para ele fixar, tá? Então aí ele criou para mim já aqui embaixo. Então eu posso diretamente, né? Eu sempre vou ter visível da mesma forma que eu tenho o Chrome, eu tenho aqui o meu terminal. Então eu clico aqui, ele abriu o terminal. Então, caiu. Mas aí eu falo, onde eu estou? Onde que é essa pasta? Eu estou aqui em algum lugar, que eu não sei o que é. Então, tem um comando chamado pwd, que ele mostra o diretório corrente. Ele está aqui mostrando para mim /home/roger. Mas onde é isso? Então, né, tem um comando aqui,
que é o WSL-PEF, que ele ajuda a gente a saber isso. Tá? Então eu posso fazer WSL-PEF, tá? E mostra ó, que ele pode converter do formato Windows para WSL ou o contrário, né? Traduzir aqui do WSL para o caminho do Windows. Então é isso que eu quero fazer. Então vamos por aqui, vamos ver se funciona. WSL, PEF, eu quero essa terceira opção, tá? Menos W. É importante, tá? Por que aqui eu não gosto de usar espaço nos diretórios? Porque se eu tenho um diretório chamado projeto 2, eu vou fazer assim, projeto espaço 2, né? O terminal não vai entender esse espaço, né? Agora, porque ele vai entender que é o comando, daí aqui é o primeiro argumento, aqui é o segundo argumento. Então ele não vai entender que o projeto 2 é o mesmo argumento. E quando eu faço traço 2, ele vai entender. Então esse é o primeiro detalhe. Tá, mas aqui o que eu quero fazer é eu passar um argumento que é o traço W, e agora sim eu ponho minha pasta. Lembra que ele falou para mim que é barra home barra Roger. E eu vou dar um enter. Agora ele me mostrou que o caminho completo desse diretório, onde eu estou lá no Windows, né, lembra que eu falei para vocês que eu tenho o C2 pontos, né? Então aqui ele está falando que antes do que ao invés de C2 pontos ele está em outro lugar, tá? Ele tem também, né? Quando a gente criou o WSL, ele pegou uma região daquele meu HD, criou uma divisão lá, independente se é lógica ou não, que é essa aqui, né? Então eu estou dentro dessa pasta. Então quer dizer, se eu clicar copiar esse caminho aqui, deixa eu ver se eu consigo, como que eu copio isso aqui? Aprender a copiar isso aqui, deixa eu ver. Oh, legal, mas eu não quero copiar no meu Chrome, né? Eu quero copiar aqui no meu explorador de arquivos. Então eu vou clicar aqui, Ctrl V, olha só, dou um Enter. E agora sim. Então, se eu criar um arquivo lá no meu WSL, vou criar um arquivo, tá? Tem um comando que é criar um arquivo que é touch. Aqui, meu arquivo teste.ml. Enter. Acho que vai aparecer aqui. Tá? Vou dar um. Deixa eu ver se eu criei. Onde eu criei aqui? Barra home barra rocha. Barra home barra rocha. Tá? Vou dar um enter aqui de novo. Ó. Então agora apareceu o arquivo aqui. Então, tudo que eu crio, né, aqui ele vai aparecer na minha estrutura de arquivos. Então isso que é um importante. Tá? E beleza, então vamos. Mas você pode pensar, poxa, mas eu não quero ficar criando as coisas aqui dentro, que tem esse diretório estranho. Aí tudo bem. Então tem uma forma da gente navegar lá para a nossa estrutura padrão do Windows. Então como que eu faço isso? Eu venho aqui, ó, cd barra mnt, e eu posso dar tab, que ele vai completar. Vou dar um tab aqui, ele vai mostrar, eu dei outro tab, ele já completou para mim que tem o C2 pontos, lembra do C2 pontos? Ele só não tem o 2 pontos aqui, então é o C, a unidade C, né? Mudou, tá? Então, já até mudou aqui o endereço que ele está. Aqui eu posso dar um ls, que é para listar os arquivos. Então, note que eu estou lá na raiz, né, do meu C. Então isso aqui, tem um outro comando, ls-lha, Ctrl L, ele limpa a tela, então ele foi o cursor lá para cima, vou dar um Enter, listou todos os arquivos. Esses arquivos são os mesmos que a gente acessa lá no explorador, porque eu estou na raiz do C2 pontos, é a mesma coisa, eu vou ver os mesmos arquivos que estão aqui, né? Só que aqui, ele não exibe tudo, né? Ele tem arquivos ocultos, arquivos, né? E aqui ele está listando todos os arquivos. Tá? Tem como configurar as propriedades para ele exibir todos aqui e a gente conseguir ver esses arquivos escondidos, né? Então aqui a gente já começa a ver mais detalhes do terminal. O terminal exibe tudo, né? Então eu vou acessar aqui, lembra que eu tenho users? Então cd users, vou dar um tab, ele completou. Aí aqui lembra que eu tenho dois usuários? Olha só, ali já vou listar tudo aqui também. Ah, tem um atalho para o ls-lha, que é ll. Ó, fica mais fácil. Então, note que eu tenho os dois arquivos, né?
Vou tentar acessar aqui em conjunto. Então, em usuários, eu tenho essas 3 pastas de usuário. Então, aqui ele mostrou para mim, né, inclusive um pouco mais de pastas, né? Então, eu vou entrar no meu usuário, que é o HUO, dou um tab, Enter. Agora sim. Então, note que ele vai listar todas as minhas pastas. Olha aqui, eu tenho documentos, downloads. Então, se eu der aqui um LL downloads, ele vai mostrar tudo que eu tenho dentro de download. Lembra que a gente fez o download da memória RAM? Então, agora imagine que eu quero copiar as coisas. Então, eu quero copiar esse arquivo lá para o meu outro diretório. Então, eu vou navegar aqui. Lembra, eu criei o Workspace, dou um LL, 2022, e aqui não tem projeto nenhum, né? Porque eu criei em outra estrutura. Ou melhor, a gente moveu lá para o Documents. Mas vou criar aqui de novo. Então, mkdir, agora sim, projeto 2. Entrei no projeto 2. Mkdir, por que terminal? Pode parecer, né, uma forma diferente, mas vai ser muito mais rápido. Vocês vão ser muito mais rápido usando o terminal, tá? E vai ter muito mais comandos, vai ser mais rápido. Então aqui eu só estou dando um exemplo. Vou criar aqui a minha pasta img. Então eu estou nesse caminho inteiro aqui e eu criei uma pasta img. Agora eu só tenho img aqui. E eu quero copiar lá da minha pasta, né? Então eu vou copiar. Eu vou fazer assim, ó, cp, que é copiar, lá do meu barra mnt c users. Estou dando tab, tá? O meu usuário. Downloads. Lembra que eu vou dar um tab aqui, olha só, ele listou tudo que tem lá dentro, eu vou pôr memória, então eu quero copiar, e o copiar ele recebe 2 argumentos, então origem e destino. Então origem é tudo isso aqui, então imagine se eu tivesse um espaço aqui no nome do meu usuário, então isso aqui ele quebrou em 2 argumentos, né? Então por isso que eu não gosto de usar espaço. Onde eu quero copiar? Origem e destino. Eu quero copiar na minha pasta img. Então vou dar um Enter. Olha só, ele copiou lá da minha pasta de downloads, lá para dentro da minha pasta img. Então, se eu entrar na minha pasta img e dar um ll, eu vou ter aqui o arquivo. Tá? Agora eu quero abrir isso aqui no VS Code. Então, eu dei um cd, espaço, ponto, ponto, quer dizer, volte para a pasta anterior. E aqui eu estou na minha pasta projeto. Aqui eu dou um code ponto. Peraí que ele só abriu. Aí. Então, veja bem, eu abri o meu, né, eu naveguei, fiz uma navegação lá para o meu diretório, dentro da unidade C, da minha pasta de usuário, criei, movi arquivos, e aí... Agora eu fechei tudo, tá bom? Abri meu VS Code, e vocês vão ver, né, não se assustem com tudo que eu falei, é só uma base, tá? Mas tem atalho, formas diferentes, e vocês vão entender onde eu estou querendo chegar. Abri meu VS Code, não tem nada aqui. Vocês sabem que eu posso abrir um Explorer, navegar, arrastar a pasta aqui dentro, né? Ou eu posso vir aqui no arquivo, abrir aqui, adicionar pasta ao workspace, né? Então quero trazer uma pasta. Vou navegar, então agora eu já entendi um pouco sobre navegação, tá? Eu sei, né? Aqui não está aparecendo o meu workspace, né? Tudo bem? Eu posso vir aqui, C2 pontos, usuários, Roger, Workspace, 2022, projeto 2. É esse aqui que eu quero trabalhar, né? Que a gente já trabalhou lá pelo Shell, não importa. E trouxe aqui. Então aquele arquivo que eu copiei, que eu movi lá, né, do meu downloads, está aqui. E aqui está meu projeto. Então aqui, normal, posso trabalhar, criar meu index.html, né? Então dentro do editor tudo mais fácil. E agora eu quero abrir um terminal, né? A gente viu que a gente pode abrir por aqui, mas eu posso abrir direto, eu posso abrir, né, pelo atalho aqui, mas eu posso também acessar aqui terminal, que tem um atalho aqui, eu gosto de usar o atalho, né? Então, Ctrl, aspas, né? Ele abriu um terminal para mim. Só que note que ele abriu um terminal, que aqui ele está falando é o PowerShell, não é esse que eu não quero PowerShell, né? A gente vai usar WSL.
Então aqui a vida vai ser melhor, tá? Carregou. Agora eu vou até excluir aqui, não quero PowerShell, e fica aqui meu WSL. E agora, notem aquele caminho. Então a gente já viu, né, esse caminho. Só que se eu copiar esse caminho e tentar abrir no Explorer, não vai funcionar, né? Então, olha, se eu pegar aqui, selecionar, né, ou eu posso dar um PWD, a gente aprendeu esse comando para mostrar o caminho. E no Explorer, se eu colar aqui, o Explorer não entende, porque é o WSL que entende /MNT, né? Então isso aqui ele não vai entender. Então eu poderia vir navegando, tá? Né, lembra que eu tenho aqui um //, não sei se eu já falei para vocês, um // WSL dólar. Errado. Desculpa, é barra invertida. WSL dólar. Um enter. Eu tenho meu Ubuntu. E aqui eu tenho MNT, C dois pontos, né, Drive C. Mas bom, o que eu queria mostrar para vocês é que tem um jeito mais fácil, tá? Então esquece tudo isso aqui. Só estava dizendo que dá para ir por lá, mas o jeito mais fácil é aqui mesmo. Eu digitar assim, Explorer. Eu dei um tab, ele já completou, Explorer.exe. Ponto quer dizer a pasta que eu estou agora. E ele já abre, né? E aqui eu tenho o caminho completo, caso eu queira navegar. Ó, então tá aqui, ó, C2 pontos, user, projeto 2. Então essa é a forma mais fácil de acessar. Então aqui eu tenho o caminho do Windows e aqui eu tenho o meu terminal. Então se eu criar um arquivo aqui, então eu estou nessa pasta, projeto 2, que aqui tem o caminho, né, no modo WSL. Aqui. Então se eu criar um arquivo aqui, vou dar um touch abc.l, então, enter. Note que ele criou no meu editor e ele criou aqui na minha, né, no meu Explorer. Então só quero mostrar para vocês. Então, qual que é a mensagem final aqui? Que agora não importa se eu estou lá no Linux, né, se eu estou no Windows, vocês têm uma estrutura de pasta que eu posso, então qualquer coisa que eu faça pela linha de comandos, vocês vão entender o que eu estou fazendo, independente do meu sistema operacional.